Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da nave. A nossa nave hoje aterrou aqui no Espaço Amar para eu falar um bocadinho com esta mulher maravilhosa que é a Maria Gurjão, criadora da consciência sistémica. E estava eu aqui a brincar que hoje vamos dar aqui mais um chazinho de consciência sistémica à malta. Bora, Maria! Bora. Boa tarde a todos, bom dia a todos, ou boa noite a todos, dependendo da hora em que vão ver. Obrigada, Inês, pelo convite, pela confiança, por acreditares e por abrires a tua sensibilidade e o teu olhar à consciência sistémica, que eu considero que é uma das áreas mais fascinantes do mundo da espiritualidade. E bem-vindos a todos. Sem dúvida, eu acho que é revolucionária esta visão da vida. Acho que é uma revolução na nossa vida e é também para deixar essa sementinha nas pessoas que eu te convidei para falarmos um bocadinho de consciência sistémica. E queria começar, estou aqui a pensar, se fosse alguém lá em casa, o que é que eu poderia perguntar-te para, trocando por miúdos, falarmos um bocadinho disto. Há determinados períodos na nossa vida que nós começamos a questionar porque é que eu nasci nesta família. Há pessoas que não se identificam nada na família onde nasceram, ou que se auto-excluem, outras que se sentem excluídas. E eu acho que há determinados momentos na nossa vida que nós realmente questionamos sobre a nossa origem. E com certeza que tu, nas tuas sessões, nas tuas consultas, chega-te gente que está nessa fase de vida, não é? Uhum. Então, porque é que nós nascemos na família em que nascemos? Olha, porque nós temos um caminho, ou seja, temos um projeto para a nossa alma. E o projeto da nossa alma, ele não tem um princípio e um fim nesta vida. Uhum. Ele tem um percurso. Agora, depende de nós, aquilo que efetivamente nós estamos capazes de mergulhar e de olhar e de fazer e de transmutar e de curar nesta vida, que vai proporcionar um salto quântico. Uhum. E, portanto, nós sabemos o quanto a nossa vida não é linear e o quanto a aprendizagem e a expansão da consciência não é linear, é feito por saltos. Portanto, esta vida, se calhar, para alguns de nós é um salto, para outros não. E nós vimos com uma frequência de vibração. E essa frequência de vibração ela tem que entrar em ressonância como uma chave, e uma fechadura e uma chave. E, portanto, tu tens as 7 leis herméticas e uma das leis herméticas é a lei da correspondência. E tu, para vires e teres a garantia de voltar a viver aquilo as aprendizagens que tu não conseguiste transmutar e que tu não conseguiste reintegrar na reintegração do teu ser noutras vidas, tu precisas ter a garantia de que o lugar onde tu vens, desde a família de origem, ao país, à cultura, às condições inclusivamente socioculturais, te dão todo o suporte de tu poderes contactar de novo com aquilo que é essencial para ti. Ou seja, tu nasces no contexto mais correto para o processo que tu tens que vivenciar aqui, ou seja, para as aprendizagens que tu tens que fazer desde o ponto onde tu estiveste. Mais do que o contexto mais correto, é o contexto mais perfeito, até. A mãe é exatamente o que tem que ser, o pai é exatamente o que tem que ser, a família, os irmãos, tudo é exatamente o que tem que ser. Porque entra nessa correspondência onde tu vibras e como não consegues olhar para dentro, porque há uma amnésia profunda, cósmica, daquilo que é a tua essência, tu precisas de contactar com aquilo que é através dos eventos exteriores. E começa o nosso engano, acreditar que os outros nos fizeram aquilo, que os outros nos disseram aquilo, não percebendo, e só percebendo numa fase muito avançada da nossa vida, muitas vezes depois dos 30, que na verdade tudo aquilo que acontece é criado por mim, não é? É co-criado por mim neste espelho que o outro não existe. A lei da correspondência ela é muito bonita porque ela dá-nos exatamente aquilo que nós precisamos de receber para contactar e para voltar a viver tudo aquilo que reverbera em nós. Porque é matematicamente impossível tu viveres uma coisa que não está em vibração contigo. Não é possível. Portanto, não é possível tu te abrires a um campo de consciência, abrires a um campo de sensações com as quais tu não estás em sintonia. É muito importante as pessoas perceberem isso. Aquela pessoa magoava-me imenso e de um momento para o outro deixou de me magoar. Ou aquela pessoa não me magoava nada e de um momento para o outro passou-me a magoar. O que é que aconteceu? A pessoa avariou? Não, a pessoa não avariou.
O que acontece é que há um campo de vibração subtil que entra em mim, há um olhar diferente que entra em mim e de repente eu comecei a entrar em sintonia com aquilo que a outra pessoa, a pessoa é a mesma. O meu olhar mudou. Como muitas vezes nós também temos problemas graves de entendimento com alguém ou de dor com alguém e porque fazemos um processo terapêutico, de repente o nosso olhar amplia e nós já sentimos amor por aquela pessoa. Quando antigamente aquela pessoa, quase que a presença dela era intolerável para nós. E muitas vezes só por causa disso o conflito já se dissolve, não é? Aquela Exatamente. energia de tensão Exatamente. já se dissolve. Pronto, e portanto o tema aqui é um tema de correspondência e de vibração, de limalhas, sabes, de um ímã. É muito fácil olhar para as experiências da quântica e para as experiências da física e perceber que há um ímã e esse ímã é atraído por outro. As nossas vidas são exatamente a mesma coisa. E num poleiro onde eu mergulho para escolher a família, para entrar em ressonância total na lei de correspondência com todos os meus campos, há uma espécie de uma seleção natural e os pais vão sendo descartados e chega aquele pai e aquela mãe que são perfeitos, os únicos no mundo inteiro. E a pessoa diz, mas como é que eu escolhi a minha mãe e o meu pai que fazem isto e que fazem aquilo? Porque é apenas um ponto de vista da realidade, não é toda a realidade. E como eu venho enviesada, eu preciso primeiro ter aquele ponto de vista para transformar dor em sofrimento, e a distância entre a dor e o sofrimento é a narrativa que eu conto para mim própria. E isto é que é importante, dor todos nós temos, sofrimento é uma opção. Só que a distância entre os dois está uma narrativa que é os meus pensamentos, as minhas emoções, os traumas que eu tive, onde eu fiquei presa num looping, numa máquina de lavar, onde lá estou eu a dar mais uma rotunda, a fazer mais uma rotunda. E quando eu faço uma rotunda, se eu não saio no sítio onde eu quero, vou ter que fazer mais uma rotunda. Claro, é exatamente o exemplo de nós na estrada, não é? Exatamente. Quando tu não sais, tens de dar mais uma volta. Tenho que dar uma volta, não me vou pôr a fazer marcha atrás, vou levar com o carro. Portanto, o tema da vida, eu costumo dizer muito nos cursos, o tema da vida é quantas rotundas é que nós precisamos de fazer e ficamos tontos, às vezes, não é? Porque até a guiar, às vezes ficamos tontos a fazer 2 vezes a mesma rotunda, até aprender a sair no sítio certo. E não é quando eu quero, é quando eu posso. E quando eu posso tem a ver com a aprendizagem que eu escolhi. Todos nós, tu, eu e todas as pessoas que nos ouvem, sabem que houve aprendizagens e que houve lugares de expansão de consciência onde nós fomos na nossa vida, que nunca teríamos ido se não tivéssemos passado pelas coisas que passámos, e que foi pelo mergulho interno, muitas vezes com dor, pela dor, exatamente, que nos fez esta rendição, esta expansão, este aceitar. E quando nós aceitamos, vamos para um lugar que não é 1 mais 1 é igual a 2, é um outro lugar. É o salto quântico, é o salto quântico. Uma consciência que se expandiu. Exatamente. E a consciência sistémica dá-nos catapulta-nos para esse lugar, porque abarca todas as teorias espirituais, abarca os saberes antigos e abarca outra coisa que eu considero absolutamente fundamental, que é as leis da natureza e as leis dos animais. E tu vês, quando olhas para um animal e vês quando olhas para os programas de animais, tu vês em ação as leis. E é muito fácil compreender a espiritualidade através da observação da natureza. Exatamente. E mas para isso temos simples que contemplar, que às vezes não estamos para aí, não é? Para contemplar tens que parar, para parar tens que aceitar olhar para ti, tens que aceitar reduzir a velocidade e a intensidade, e essa velocidade e intensidade não te baixam a vibração, elevam-te a vibração. Exatamente. E as pessoas têm medo de parar, porque têm medo de ficar densas, quando é exatamente o contrário. Quanto mais eu paro e mais inquietude eu fico, mais amplia a minha vibração, porque eu começo a ser consciente de que há uma vida dentro de mim que se expressa e que não depende da minha vontade e que está disponível e de forma subtil à espera do meu olhar, para se manifestar, para se materializar, para mostrar a sua magia, para mostrar a forma como nós somos literalmente protegidos e literalmente levados ao colo. É extraordinário. Pela vida. Pela vida. É uma magia. Portanto, a inclusão, o meu lugar, eu assumir o meu lugar. É muito difícil assumirmos o nosso lugar. É muito difícil aceitarmos o nosso lugar, porque nós passamos uma vida inteira a querer o amor dos outros e para isso vale tudo, mesmo eu dizer que não a mim própria. E a criança é isto, não é? Para os pais a amar, ela tenta fazer aquilo que acha
não é que os pais querem, é que ela acha que os pais querem. Exatamente, é sempre a partir da percepção dela. E, não é? portanto, está fora, já está fora. Eu acho que a única coisa que nós temos que aprender, reaprender, é ser aquilo para o qual nascemos e não inventarmos nada, não tentarmos ser mais do que aquilo que somos. Mas mesmo assim as pessoas têm dificuldade. E por isso muitas vezes, e chegam a ti, ao teu trabalho com as constelações, neste trabalho e neste processo de trabalhar o pai e a mãe, para chegarem a si mesmas. Sim. É esta a conclusão que depois que se chega num processo de constelação contigo, que eu já tive o prazer de participar e de assistir, e é sempre sobre nós, na verdade, não é? É tudo sobre ti. Se o patrão é desagradável e te falta o respeito, é sobre ti. Se o cão do vizinho de cima ladra durante a noite, é sobre ti. Quer dizer, não vale a Mas pena. as pessoas às vezes têm muita dificuldade em aceitar, então agora é tudo sobre mim, não é? Mas a verdade é que o mundo é realmente essa expressão ou esse espelho do nosso mundo interno. Sim, é uma oportunidade de autoobservação constante, só que estar na vida nesse ponto, desde esse lugar da autoobservação dá mesmo muito trabalho. Dá muito trabalho porque caminhamos pelos lugares errados. Quando começamos a caminhar pelo lugar certo, dá muito menos trabalho. Um exemplo, nós somos feitos 50% de cada um dos nossos pais. Então eles passam só a questão hereditária, passam só a célula. Não, eles passam as memórias, os silêncios, as dores, as vergonhas, os destinos não vividos, não realizados, os destinos interrompidos, a força, o talento, a coragem, os feitos extraordinários. Tudo o que eles são. Pá, tudo, tudo as que eles alegrias. viveram. Exatamente, tudo. E, portanto, eu tenho isso dentro de mim. E o tema, que é das áreas que eu mais gosto e onde eu me tenho especializado ao longo do tempo, tem a ver com as lealdades invisíveis. Nós vivemos numa teia invisível de amor e de pactos de amor. E o maior pacto de amor que nós fizemos foi com os nossos pais, com os nossos avós, com esta gente toda que está dentro de nós, que eu digo que está atrás, mas está dentro de nós, e com os nossos filhos. E depois com os nossos relacionamentos amorosos. Portanto, aí está o maior pacto de amor, que é exatamente onde é mais difícil. E Por isso é que é um pacto de amor. Espera aí, quando tu falas que é um pacto de amor, não é só, isto é só amor aqui entre nós, não. O pacto de amor vai implicar que tenha acontecido aquela coisa quando eu era miúda e o meu pai eu tenha-me sentido abandonada porque ele foi emigrar. Tudo, porque é amor com dor ou amor com consciência, mas é amor. E o que é bonito na consciência sistémica é nós vermos como determinados destinos que são tão duros e que fazem as pessoas sofrer, e às vezes eu estou sentada a ver e a ouvir destinos difíceis e eu consigo encontrar beleza ali. Eu sinto beleza ali, porque é amor com dor, porque é um amor com ausência de consciência. O que nós estamos a falar quando olhamos para a consciência sistémica e depois para a ferramenta da consciência sistémica, que são as constelações, mas que é uma das ferramentas, não é a ferramenta. Exato. Há muitas outras formas de observar e de levar a cabo a visão sistémica, mas as constelações são sem dúvida uma ferramenta espetacular porque traz para o mundo da realidade habitual o que é subtil e o que está escondido, não é? Debaixo do tapete ou no nosso inconsciente. É nós, de facto, percebemos que amor com dor ou amor com consciência é amor. O que nós estamos é muito enganados na forma de amar na Terra. Nós chamamos amor a apego, nós chamamos amor a posse, nós chamamos amor à vontade de estar com o outro, portanto, à avidez. Nós chamamos amor ao que não é amor. E tem que haver, primeiro, uma definição ou uma expansão de consciência daquilo que efetivamente é amor. Portanto, toda a vida e toda aquela pessoa que me provoca uma dor é amor. Só que é um amor que a pessoa e os pais dizem assim, pagando este preço, eu aceito ser teu pai e tua mãe, mesmo sabendo que te vou magoar, mesmo sabendo que te vou ferir, mesmo sabendo que te vou traumatizar. Eu costumo dizer uma coisa que às vezes é um bocadinho violento para quem ouve, e as pessoas que me estão a ouvir agora neste episódio da nave não me conhecem quase nada e, portanto, vão levar já com esta frase. Muito já te conhece também. Que é a função de um pai e de uma mãe é traumatizar um filho. E a pessoa diz assim, não. Ai, a ganda murro no estômago. Ai, que eu agora dei aqui um murro no microfone. Não, sim, porque
não há expansão de consciência se eu não ficar numa tensão. Por isso é que é concha, contração e expansão, contração e expansão. O teu coração precisa de contrair e expandir para respirar. Exato, Tu, se não houver contração e expansão, tu não vives. Se os teus pulmões não contraírem, não expandirem, tu não respiras. Os teus movimentos peristálticos, tu não consegues, ou seja, o teu corpo inteiro está é feito pulso. dessa lei da contração e da expansão. Portanto, nós não podemos querer evoluir emocionalmente, espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Ou seja, em todos os campos dos nossos corpos físicos e suprafísicos, sem estar em ressonância e respeitando as leis da natureza, que é a contração e expansão, que tem na base algo de essencial, que é a impermanência. E a impermanência portuguesa é não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Exatamente, à portuguesa. À portuguesa. Então, o tema aqui é, eu preciso deste pulsar. Então, dor, trauma. Release, liberta. Liberta porquê? Porque doeu tanto que eu fui à procura de ajuda, que eu fiquei alienada da realidade, no meu corpo de dor. Entretanto, passei a dor a sofrimento e não há mais nada. A pessoa fala comigo, eu nem me lembro do que jantei ontem, nem me lembro de como é que tu estavas vestida naquele dia, porque simplesmente estou virada para dentro. Só que a vida não é virada para dentro. A vida é uma maravilha, um milagre absolutamente maravilhoso. Os pássaros a cantar, a luz do sol, o céu azul, o mar com as ondas. Ou seja, nós vivemos num planeta de uma beleza. E nós temos uma beleza, só que nós estamos distraídos, totalmente emaranhados, num grau de sofrimento, porque ninguém quer saber das histórias do passado. Então toda a gente tem projetos do que quer fazer no futuro, das empresas que quer fazer, do lugar onde quer chegar. Mas ninguém quer cuidar da integração. Exatamente. As pessoas chegam aos meus cursos e há uma coisa que se chama o projeto de sentido e o transgeracional, que são 2 aulas intensas, onde as pessoas ficam a bater mal, porque em 2 aulas saem com um panorama e com tipo... Começam a perceber a sua história. Exatamente, onde tu tens que visitar o teu corpo, e o teu corpo é feito da biologia do que tu herdaste, com as histórias todas que cá estão dentro, que é a história do capuchinho vermelho, não é? Que é o trauma do trauma do trauma do trauma. E que a criança precisa ouvir 20 vezes até há um dia que a criança diz já não quero ouvir mais, porque a criança integrou aquilo. Só que nós tentamos ir e não queremos olhar. Quando eu começo a olhar para as histórias da minha mãe, do meu pai, das minhas avós, desta gente toda, e respirar as histórias, mas mais do que isto, respirar as sensações que as pessoas viveram com essas histórias, eu olho e digo assim, espera lá, então isto sou eu. Porque a história pode ser totalmente diferente, mas a verdade é que tu estás a espiar a mesma sensação. E, portanto, não há nenhuma diferença entre ti e a tua mãe ou ti e as tuas avós ou o clã, a não ser a criatividade do destino em arranjar histórias que aparentemente não têm nada a ver. Mas que vão à mesma sensação. Exatamente, que o tempo é outro, as idiosincrasias são outras, a cultura é outra, a abertura espiritual é outra, mas tu continuas atrapada, não tenho liberdade, não consigo ter a minha própria vida, sinto-me abafada, sinto que não tenho voz, sinto que não tenho lugar, sinto que... E tu vais ver, e no teu clã, aquela ponta do novelo, todas falam o mesmo. Só que a criatividade é que a nossa capacidade e o nosso inconsciente é de uma sabedoria e de uma criatividade e de uma subtileza que é mágico quando tu começas a conseguir descodificar e a ver através dos destinos as repetições, e tu percebes que é por amor, porque nós temos a nossa alma, mas temos a alma da família que nunca nos podemos esquecer que ela existe. E tu estás ao serviço da tua e ao serviço da família que está em ressonância com a tua, portanto é tudo a mesma coisa. É uma teia. É uma teia invisível de amor. Por isso é que eu digo, nós vivemos numa teia invisível de amor. Maria, há muita gente que me pergunta isto. Ok, e será que eu consigo algum dia na minha vida tomar o meu pai e a minha mãe? Temos que descodificar aqui esta expressão. Será que algum dia isso vai ser possível? E eu faço-te a pergunta a ti, que tu és a melhor pessoa para responder. Claro que sim, completamente. Mas para em primeiro lugar, o que é então tomar o pai e a mãe, para as pessoas perceberem exatamente o que é que isso significa? Olha, é da alma dizer um grande sim. Da alma
baixares a cabeça, ganhares a tua humildade, ganhares a tua noção de que sem eles tu não terias a vida. Era impossível teres a vida sem eles. E olhar para eles, atrás deles estão os pais deles, os pais dos pais, e atrás está o sol. Está a consciência, está o que empurra, está a força maior do espírito que quer voltar a unir o que foi separado por todas estas vidas, por todos estes destinos, até a origem, na linha do tempo. E quando tu olhas e te sentes e baixas a cabeça e dizes sim, a este preço eu tomo a vida, ao preço que vos custou a vocês e que me custa a mim. Aquilo que tu estás a fazer nesse momento é um renascimento, porque tu estás a aceitar o teu corpo. É muito importante as pessoas perceberem, quando eu não tomo mãe e pai, eu estou em luta com o meu corpo físico. E depois queixo-me que tenho doenças autoimunes, que tenho não sei o quê, É que não é uma questão psicológica, não é uma questão emocional. É uma questão física também. Porque os teus pais deram-te o corpo, não é? Portanto, é tu aceitares o teu templo sagrado. Tu não tens como aceitar o teu templo sagrado e trabalhares num plano que vai da responsabilidade deste plano físico que tu escolheste estar, sem aceitares o presente que tu recebeste de quem te dá a vida. E, portanto, a arrogância que nós temos como seres humanos e a arrogância que nós temos para com os mais velhos, tendo em conta a sociedade em que nós vivemos. E tu já estiveste em Bali muitas vezes, eu também, e nós sabemos o que é viver em Bali. Tu tens o putu, ou seja, as pessoas, o primeiro nome da pessoa define o lugar da família. Eu quando cheguei a Bali eu não queria acreditar que o chofer da minha irmã era putu. A minha irmã viveu lá 7 anos. O chofer dela era putu. A empregada era putu. E eu dizia, mas o que é que se passa aqui nesta terra? Toda a gente é putu? E ela dizia, não, putu é o primeiro nome. É o que define o primeiro lugar ou o quarto da família. Ou seja, imagina o que é eu dizer que eu sou o nome da terceira filha e depois Maria. Eu já estou a dizer qual é o meu lugar dentro do sistema numa apresentação de uma reunião de trabalho. Estás a ver o que é que isto puxa para a pessoa assumir o lugar e assumir a família, porque quando tu assumes o lugar, tu estás a assumir o lugar em relação ao contexto. Ao teu contexto. Sim, exatamente. Sim. Portanto, tu estás a dizer que estás inserida dentro de um contexto e esse contexto é a tua família, a tua família é o teu corpo. Portanto, não esta arrogância de nós... Deixou de haver respeito pela sabedoria e deixou de haver respeito pela sabedoria antiga. Deixou de haver respeito pelas pessoas que estão cá há mais anos, que já viveram mais processos. Porque tu foste desenvolvendo o teu corpo mental e à medida que foste desenvolvendo o teu corpo mental, o teu corpo divino foi se interiorizando. E no corpo divino há o respeito pela hierarquia, há o respeito pela antiguidade, há o respeito pela sabedoria. E tu, para transformares dades informação e conhecimento em sabedoria, que é um salto gigante que tu dás, quando juntas isto tudo e dizes não, implica assumir uma experiência. Tu não assumes sabedoria sem assumir uma experiência, e a experiência é dada com o tempo, com a idade. E essa é uma das coisas que eu mais gosto na visão sistémica, essa noção de hierarquia. Isso. Que não vem para rebaixar os outros, vem para pôr tudo no seu lugar. Na dignidade. Na dignidade. A hierarquia, o direito a pertencer, o equilíbrio entre dar e receber, são as 3 leis que, quando tu tens um determinado problema na tua vida, se tu te fizeres estas 3 perguntas, tu vais saber resolver esse problema. Imagina que estás com um problema no teu trabalho. Isto é uma dica que eu dou para as pessoas, para ficar como um presente para fazerem um trabalho de casa depois de ouvirem esta aula ou esta entrevista, que é, vocês fixem-se, escrevam um problema que têm real neste momento na vossa vida, familiar, profissional, relacional, o que quiserem. E façam-se a primeira pergunta. Quem está excluído? São vocês que se sentem excluídos? É alguém que está excluído? Toda a gente tem o direito a pertencer neste problema. Quem são os intervenientes? Quem são as pessoas que estão envolvidas? Todas têm o mesmo direito? Todas têm o direito a estar? E de repente vamos dizer, uau,
Afinal, o problema nasce até porque nós não estamos a querer assumir aquela pessoa ali. Estamos a tentar levar as coisas e fingir que aquela pessoa não existe. Há equilíbrio entre dar e receber. Eu sinto equilíbrio naquilo que eu estou a dar e naquilo que eu estou a receber. Quando não sinto, o meu inconsciente começa a co-criar problemas, impossibilidades e formas de boicote. E é tal e qual. Isso vale para relação, para trabalho, para tudo. Tudo. Portanto, o equilíbrio entre dar e receber, o direito a pertencer e a ordem. Um exemplo, imaginem que alguém compra uma empresa e essa empresa é vendida e os novos sócios ignoram a alma, o projeto de sentido e a dignidade de quem criou aquilo. Então estão a comprar uma coisa que ignoram quem a fez. É difícil aquela empresa ir para a frente. Outro exemplo que pode ir direto à vida de todas as pessoas, para darmos exemplos que as pessoas dizem, uau, parece que ela está a falar para mim. Então, partilhas, heranças. Essa é das melhores. Um irmão passa a perna a outro irmão e tenta ficar com uma parte melhor da herança. E o outro irmão fica magoado, fica sentido e cortam relações ou não cortam, importa pouco. A fatia do bolo que aquele que não foi honesto, ou seja, que não respeitou a troca entre dar e receber, a hierarquia e os princípios, os filhos e herdeiros desta pessoa vão ter a maior das dificuldades em conseguirem beneficiar daquele património, que se vai começar a esvair em água, como água na mão, ou areia do deserto na mão. Porque a natureza não aceita tu construíste felicidade em cima da infelicidade de outro ser vivo. Que essa é a quarta lei sistémica que não existe, mas que eu digo que existe. Que é, eu não posso construir felicidade em cima da infelicidade de outro ser vivo. Rapidamente o sistema não permite. Então, é tão comum as pessoas herdarem muito e uma fortuna inteira vai-se embora. Ou aquele apartamento que a pessoa herdou não consegue alugá-lo, não consegue vendê-lo. Porque teve na base algo de injustiça. Então estas 3 leis não estão em ação. E é o suficiente para as coisas não acontecerem. Um outro exemplo, este então é mesmo desconcertante, tentar ser rápida. Imaginem que um homem e uma mulher que são casados e têm uma filha, separam-se porque ele ou ela se apaixonaram por outra pessoa e deixaram o outro e juntaram-se com essa outra pessoa. Não vou se tornar sectário se é o homem, se é a mulher, para não ferir suscetibilidades. Essa pessoa que sai, esta fica mal, fica deprimida, fica em baixo, fica muitas vezes sem sentido de vida, e esta pessoa que se junta engravida ou faz um filho, nesse casal geram uma criança. Esta criança que está a nascer, biologicamente não tem nada a ver com este progenitor, com esta pessoa que ficou mal. Exato, da outra relação. Exatamente, não tem absolutamente nada a ver. Mas o que vai acontecer é que esta criança, ao nascer, sente que não tem o direito à vida, porque está a receber a vida em cima da infelicidade daquela pessoa que foi largada, que ficou sozinha, que foi abandonada. E vai primeiro começar a crescer com uma curiosidade enorme sobre aquela pessoa, e dentro de casa vai-se transformar esta pessoa para o pai ou a mãe que tiverem abandonado aquele quase casal. como se essa filha ou esse filho quisesse pôr vai justiça. trazer a presença da pessoa que foi abandonada. Isso. e que era da relação anterior. E a pessoa diz assim, eu sempre me dei tão bem com os meus filhos e agora que vim para este relacionamento, que é o relacionamento da minha vida, o filho ou filha que nasce daqui está-me sempre a fazer frente, faz-me a vida negra, parece que não gosta de mim, está sempre a criar conflitos e é um horror viver aqui dentro desta casa porque esta criança não para. A criança está por lealdade inconsciente. Vê bem como as lealdades inconscientes não têm que ser de sangue. É para repor uma justiça, de uma injustiça, porque esta pessoa foi embora, não honrou a vida que teve, não honrou os bons momentos, não honrou os filhos que teve, não pediu autorização para ir, não
Não, ou seja, não houve uma cerimónia ritual. Exatamente, uma cerimónia de fecho. Exatamente. Que é a última pergunta que eu tenho para ti, que é aquela que está aqui mesmo. E o pessoal vai-se passar com esta, que é quando tu terminas um relacionamento. Houve uma altura que eu trabalhava muito em consultas individuais com mulheres e vinham muito com este tema, que era: pá, eu terminei a minha relação, pá, já não queria mesmo estar com aquela pessoa, foi uma relação tóxica, não sei o quê, e agora estou com outra pessoa, não é? E a anterior não me sai da cabeça. Eu sonho com ela, eu encontro, faz uma vida negra, ou uma outra coisa qualquer. E houve uma vez que tu falaste numa coisa que eu falava a estas mulheres, que é: há a cerimónia de união, mas não há uma cerimónia de fecho. Não há uma cerimónia de divórcio ou de separação. A pessoa casa-se com pompa e circunstância, cheio de testemunhas numa igreja, com a sacralização da igreja, estás a ver o que é, não é? Até que a morte vos separe. Exato. E depois divorcia-se ali no escritório de advogados, com uma advogada ou com um procurador a dizer: tem a certeza que não sei o que, sim senhora, tal, já está. Então, mas está tudo maluco? As pessoas não têm noção do vínculo da palavra? A palavra, há determinados rituais iniciáticos, rituais de transformação, rituais de passagem, que nós temos mesmo que fazer. O ritual do renascimento, ele está na Bíblia quando Jesus é batizado. Portanto, nós precisamos de passar por processos de renascimento, e esses renascimentos precisam de ser marcados e pautados como um bastão que marca o ritmo da vida a bater no chão. Isso é fundamental. É fundamental. Nós perdemos toda a ritualística que existia no passado. Nós temos que voltar à origem e a ritualizar processos iniciáticos fundamentais na nossa própria vida, se queremos efetivamente fazer um trabalho de reintegração do nosso ser e de evolução. Caso contrário, nós ficamos muito levezinhos e muito... Sabemos imenso, o nosso ego evolui e acompanha, mas depois nós não conseguimos ver espelhado na nossa realidade, na nossa vida, na nossa biografia, a correspondência daquilo que já sabemos. Exatamente. Então alguma coisa está errada. Exatamente. Então, Maria, o que é que poderia ser que eu já sei que está toda a gente agora a perguntar: então como é que eu faço isso? Quero me livrar desta coisa. O que é que poderia ser um ritual simbólico de fecho, por exemplo, de um relacionamento, de um casamento? Um divórcio energético. Divórcio energético no sentido da pessoa agradecer os bons momentos, agradecer os filhos, se houver, que é o maior presente que alguém nos pode dar na vida, é um filho, não é? Através de que nós, é em conjunto. A dizer à pessoa que quando olha para os filhos o vê a ela ou a ele. Quando olho para as minhas filhas eu vejo o meu ex-marido. E sorriu, porque elas têm mesmo expressões dele, olhares dele. Ou seja, honrar isso, honrar essa união que aconteceu. Porque é bonito, houve momentos bonitos. Agradecer a tudo o que bom houve, tomar a minha parte de responsabilidade do que não correu bem entre nós, é fundamental. E muitas vezes implica mesmo uma cerimónia xamânica de troca de almas, porque quando nós temos um relacionamento a dois, nós trocamos partes de almas, nós cedemos partes de nós para o outro e o outro nossas. Então eu tenho que devolver o que é daquela pessoa e receber o que é meu. E a partir daqui é bonito, porque as pessoas veem mesmo: ai, o meu ex-marido tratava-me pessimamente, e de um dia para o outro, olha, até me telefonou a dizer que ia pagar a pensão de alimentos aos filhos. E a pessoa fez uma constelação há 2 semanas sobre o divórcio energético. E a pessoa pode fazer esse ritual, mesmo que não seja dentro da estrutura de uma constelação, pode fazer o ritual para si, à sua maneira, fazendo esse decreto? Pode experimentar fazer, claro que sim, fazer esse decreto. Funciona. Mas nós não nos podemos esquecer que nós somos para aí 5% de consciente e 95% de inconsciente. E se a pessoa estiver a fazer isso para ter bons resultados, mas não está a fazer isso a sentir, não está a chorar, não está a render... Não vem do seu âmago, do seu... Exatamente, não está a viver isso. Por isso é que, por exemplo, no caso... mas funciona bem. Por exemplo, no caso das constelações, como não é a pessoa que está a fazer, é alguém que está a fazer por ela, porque ela tem um representante, nós vemos a verdade
Exato. daquela Estamos pessoa só a e a trabalhar com o dificuldade, inconsciente. exatamente, a dificuldade que ela tem em avançar, em fazer, e a outra pessoa sentada a chorar. Mas é completamente possível fazer, Se depende muito das realmente- pessoas e dos apegos. Claro. E das histórias, porque há histórias que são mais complexas que outras. Mas sim, experimentam, façam esse decreto, mas com uma música, com um incenso, com uma vela, ou seja, Criar com, um espaço sagrado. de rendição, de despojamento, de entrega e, acima de tudo, de gratidão. Gratidão por aquela pessoa ter estado na nossa vida, gratidão por todas as aprendizagens que eu fiz, que sem ela eu nunca teria lá chegado, gratidão pelos filhos que recebi, gratidão pelos bons momentos, gratidão pelos maus momentos, gratidão que é a porta de entrada para o amor. Sem gratidão nós não vamos a lado nenhum. E Ai, pronto. Maria, este episódio vai dar que falar. Maria, ficava aqui uma vida, és um poço de sabedoria e de humildade e de serviço e de tudo. Gosto tanto de ti. Obrigada, Inês. Obrigada por este bocadinho que foi tanto. Tenho certeza que vamos receber montes de feedbacks, de fichinhas a cair por aí. Obrigada, Maria. Obrigada eu mesmo pela oportunidade. por esta viagem. Sejam Obrigada. felizes. Obrigada a vocês também aí desse lado. Bom, eu acho que hoje passei bem aqui da hora, mas tinha mesmo de ser imperdível falar com a Maria e falar sobre estes temas que nos tocam a todos, e tenho a certeza que muitas sementinhas ficaram aí nos vossos corações e muitas fichas caíram. E vemo-nos para a semana. Até já! E porque falámos em família, hoje trago-vos eu apaixonei-me por este jogo inovador, que são umas cartinhas que trazem 30 temas de conversa desafiantes para todas as famílias. Irresistível. Fica a dica.